Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal? Nike brilha, Centauro nem tanto, Grupo SBF tenta um turning point. Como a gente vem acompanhando desde o início do ano, 2023 não está sendo um ano fácil para o varejo e a Centauro acabou de divulgar seus resultados do primeiro trimestre de 23. Vamos analisar esses resultados aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, relembrando que em julho a gente dá início à segunda turma de 2023 do Price Strategy Program, um curso completo de estratégia de precificação que vai apresentar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando o pricing. É um curso muito rápido, são 3 semanas, 2 noites por semana via Zoom, mas ele é bastante denso. Se você é um analista de pricing, consultor de estratégia ou tem price como tomada de decisão estratégica dentro da sua empresa, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da turma que se inicia agora em julho, um curso 100% comigo. Vejo vocês daqui a alguns meses, né? Bom, vamos começar aqui relembrando que a Centauro ela estava passando por uma certa dificuldade de caixa ali no começo do ano e ela é, emitiu dinheiro para mercado. Então eu peguei aqui uma notícia do Valor Econômico. Grupo SBF negocia com bancos para alongar dívida. Então o Grupo SBF teve que se endividar bastante ali, principalmente no início da pandemia, porque ele tinha fechado a transação de compra da operação da Nike no Brasil e ela não desfez essa transação. E foi até uma decisão meio acertada, quando você percebe aqui que nos resultados do Grupo SBF, Nike é o ativo que mais cresce, né? Só que, o que aconteceu no começo do ano, principalmente depois de lojas americanas, o mercado começou a ficar muito restrito em termos de crédito, mas o Grupo SBF conseguiu emitir debêntures ali bem no meio para o final de março, 320 milhões de reais. Então, em termos de liquidez, hoje a empresa ela tem lá um caixa reforçado. No entanto, essas dívidas estão começando a pesar e a geração de caixa futuro começa a ser um indicador importante para a gente acompanhar. Então vamos analisar aqui um pouco da notícia e depois a gente entra no detalhe aqui dos financials divulgados para o mercado. Então vamos lá. O grupo SBF, dono da Centauro e da Nike Brasil, reportou um EBITDA acima do consenso e um crescimento relevante de margem bruta. Mas o resultado foi ofuscado pela queima de caixa de mais de 500 milhões e um lucro raquítico, impactado pelo aumento expressivo das despesas financeiras. A ação reverteu uma queda de 2% na abertura e estava em alta de 2,5% por falta do meio-dia, e isso obviamente na cotação da quarta-feira, né? No top line, o destaque foi a Fisia, negócio Nike da empresa, que cresceu as vendas em 17% para 856 milhões de reais. Essa alta foi impulsionada por uma maior participação das vendas D2C, Direct to Consumer, uma nova estratégia de pricing e um portfólio mais assertivo de produtos. Já a Centauro cresceu apenas 1% no período, com vendas de 705 milhões de reais. O varejo físico subiu 13%, enquanto as vendas digitais despencaram 30%. Então você percebe aqui que o grupo SBF ele tem duas estratégias distintas aqui para dois ativos, né? Então, no caso da Nike, aumento da participação do direct to consumer, lojas próprias e e-commerce, né? É o que está sustentando o crescimento de receita e provavelmente vai aumentar também a margem bruta do negócio. Já a Centauro não. A Centauro ela teve um aumento em loja física e teve uma queda aqui no online. Por quê? Porque justamente no online, onde você trabalhava com muita promoção, para você conseguir sustentar o crescimento desse canal. Agora parece que a Centauro deu uma segurada nessas promoções para tentar maximizar a margem bruta aqui do agregado da companhia. Então você vê que são estratégias distintas aqui para tentar melhorar o resultado combinado, né? A margem bruta da Centauro veio 51,5%, uma alta de 2,9 pontos percentuais na comparação anual. Na Fisia, a margem bruta também teve um crescimento relevante, 3,7 pontos percentuais para 43,6. Mas perceberam que a razão pela qual as margens brutas subiram são diferentes. No caso da Centauro, foi você diminuir a participação do online dando menos promoção. E no caso da Nike, foi aumentar a participação do canal direto, onde você tem margem cheia aqui para conseguir compor, né, a margem um pouco menor da operação de atacado. Né? No consolidado, a margem bruta do grupo SBF ficou em 50%, significativamente acima das projeções dos analistas que esperavam algo em torno de 45%. Né? O EBITDA ajustado fechou em 206 milhões de reais, 11% acima do mesmo período do ano passado e quase 20% superior ao consenso de mercado.
A margem EBITDA subiu 0,2 pontos percentuais, uma expansão pequena, mas que marca uma reversão de tendência depois de 3 trimestres na queda desta margem, né? Mas uma coisa que vocês devem ter reparado é o seguinte, né? Se a margem bruta sobe e a margem EBITDA ela anda de lado e cresce pouco, quer dizer que o nível de despesa da empresa aumentou. Então, você teve uma reversão na queda de margem EBITDA, mas poderia ter sido muito melhor se ela controlasse melhor o nível de despesa, dado que a margem bruta subiu bastante, né? Beleza. O grupo SBF parou de guiar o mercado depois que o resultado do quarto trimestre não bateu o guidance. A falta de guidance gerou uma dispersão relevante nas projeções do sell side. É por isso que os números reportados pela empresa e o que o mercado estava esperando de resultado foi tão discrepante. Por quê? Porque a Centauro parou de falar o quanto que seria eventualmente resultados futuros, que a gente chama de guidance, né? E aí os analistas começam a fazer as próprias projeções, e aí o que eles projetam em relação ao resultado da empresa começa a ficar bem diferente, né? Do lado negativo, o grupo SPF teve um aumento importante nas despesas financeiras, que consumiram parte relevante do lucro. As despesas financeiras subiram mais de 3 vezes na comparação anual para 53 milhões de reais. Isso fez com que a companhia entregasse um lucro ajustado apenas de 7 milhões, uma queda de 76%. Ou seja, aumento de nível de alavancagem com taxa de juros alta faz o resultado líquido ser todo consumido pelo resultado financeiro, né? A companhia também teve uma piora significativa no capital de giro, que aumentou quase 40% para 2 bilhões de reais, em grande parte por um aumento dos estoques e dos contas a receber, né? Isso fez o consumo de caixa explodir para 113 milhões, de 113 milhões no ano passado para 553 milhões neste trimestre. Isso daqui é uma preocupação, por quê? Porque o nível de alavancagem da empresa já está bastante alto. O que ela precisa fazer para manter o nível de alavancagem alto, não preocupante? Mostrar uma bela geração de caixa operacional, mostrando que a empresa tem condições de gerar caixa suficiente para conseguir honrar as debêntures e todas as dívidas que ela tem para o mercado. Então, esse primeiro trimestre foi ruim, bastante ruim, mas pelo menos em termos de eficiência operacional, a empresa está mostrando um turning point aqui do highlight da notícia. Vamos entrar no detalhe agora dos números divulgados para o mercado, e aí a gente vai começando a analisar um pouco dos dados aqui da notícia do Brasil Journal. Então vamos lá. Primeira coisa que é interessante, o grupo SBF ele teve uma redução de número de lojas aqui do quarto trimestre de 22 para o primeiro trimestre de 23. Eram 262 lojas físicas, foi para 261. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte, né? Nike, a Nike Inline Store, que são aquelas Nikes que mostram os produtos mais atuais, tá com 5 lojas, beleza? Tá? A Nike Value Store, que são os outlets, passaram de 27 lojas para 33 aqui no primeiro trimestre. E o grupo SBF está com uma estratégia de fechamento de lojas Centauros que estão dando menos resultado para a companhia, que é uma estratégia boa, né? Então, ó, loja Centauro G5, que são aquelas lojas maiores que são integradas com venda online e offline, aumentou uma loja de 113 para 114, e as Centauros antigas, elas estão sendo convertidas e também estão sendo fechadas. Estava com 120 lojas no quarto trimestre de 22, agora está com 109. Então, você vai diminuindo a base de lojas, que contribui pouco ou negativamente para o resultado. No agregado, eventualmente, você tem uma rentabilidade maior sobre o capital investido. Tá, então é uma boa estratégia aqui, né? Quando você pega o P&L, a gente vê aqui, ó, receita bruta aumentou 13,3%, chegando a 1 bilhão 850. Receita líquida cresceu 9,5%, chegando a 1 bilhão e 472. Como a gente viu na notícia, a margem bruta aumentou aqui de 46,2% para 50%. E a margem líquida, ela cresceu só meio ponto percentual de 13,4% para 13,9%. Só que a margem líquida ela diminuiu. Ela foi de 1,3% para 0,1%, consumido, obviamente, pelo resultado financeiro ruim, né? Beleza. Outra coisa que é importante, a gente vê aqui, ó, margem bruta. A margem bruta da Centauro passou de 48,5 para 51,5, perfeito? Tá? E a Fisia, que é a Nike, passou de 39,8 para 43,6. Então teve um aumento maior de margem bruta aqui na Fisia, principalmente por causa do aumento da representatividade das lojas físicas aqui na receita total. A Centauro tem uma margem bruta maior, porque ela tem uma operação direct consumer. No entanto, o markup deve ser muito menor aqui em relação ao markup cheio aqui da operação da Nike, né?
Olha que interessante, né? Quando você pega Centauro, a receita ajustada aqui, receita líquida foi de 704 milhões aqui de reais, um aumento de 0,9%, ou seja, andou menos de 1%. Lojas físicas teve um crescimento de 12,7%, 566, e a plataforma digital, como a gente viu, uma queda de 30%. Já na Nike, dos 855,9 milhões aqui, ou seja, um crescimento de 16,5%, atacado aqui ó, é 371 e teve uma queda de quase 3%. Plataforma digital explodiu, cresceu 32,4%, chegando a 318 milhões. Está quase chegando na mesma venda aqui do atacado, que era o canal mais forte, ainda é, mas está quase sendo ultrapassado aqui pelo e-commerce. E as lojas físicas aqui cresceram 48,7%, já está chegando aqui a 165 milhões aqui o canal físico. Então, essas duas plataformas aqui, ó, e-commerce e loja física, é o que eles chamam de operação direct to consumer. Como ela vem aumentando a representatividade e tem markup cheio, o markup agregado aqui vai aumentando, consequentemente, a margem bruta vai aumentando sensivelmente, né? Beleza. Como a gente vê aqui, ó, Same Store Sales da Centauro foi de 16,7%, ou seja, as lojas que estavam abertas um ano antes estão performando 16,7% melhor, legal, né? Só que a gente percebe ali que as lojas físicas cresceram 13%. Então as lojas novas que estão sendo inauguradas não estão conseguindo trazer ali um crescimento tão forte como o aumento de performance das lojas atuais. Faz sentido porque tem um nível de maturação da loja física, né? Já a Fisia teve um crescimento aqui de same store sales de 8%. Tem pouca loja, né? Então vai aumentando as lojas e aí você vai aumentando a representatividade, mas pelo menos as lojas que estavam abertas ano passado estão performando 8% mais aqui nesse trimestre, né? A margem bruta eu já mostrei aqui para vocês. Vamos pegar aqui o resultado financeiro. Olha que interessante, né? O lucro operacional, ele cresceu 14,9%. Como a gente viu, aumento de margem bruta, mas teve ali um aumento de despesa forte. Então, no agregado, você teve um aumento de lucro bruto, né? Lucro bruto maior do que lucro operacional. Lucro bruto aqui cresceu 18,5%. Só que o lucro operacional cresceu 14,9%, chegando a 106,9 milhões. Só que o resultado financeiro, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, resultado financeiro piorou 92%. Era 40, menos 46 milhões, foi para menos 88 milhões, o que praticamente consumiu todo o lucro líquido da companhia, ficando aqui com esse 1,5 milhão. Então a dívida e os encargos dessa dívida estão pesando bastante no resultado líquido da companhia. E olha o que aconteceu, pessoal. O nível de endividamento aumentou bastante. Eles tinham aqui, ó, no primeiro trimestre de 22, algo em torno aqui de 847 milhões em empréstimos. Já passou para 1 bilhão 492, ou seja, um aumento de 76% no nível de financiamento, empréstimos e financiamentos da companhia. Como o caixa caiu, a dívida líquida aumentou 137%, né? Chegando a 1,153 bilhões de reais aqui, né? Como o EBITDA está começando a melhorar, mas ainda está minimamente ali baixo em relação ao que já foi no passado, o índice dívida líquida sobre EBITDA vem aumentando de uma forma preocupante. Lá no dia 31 de 3 de 2022, estava 0,73 relação dívida líquida sobre EBITDA. Agora já bateu 2. Tá? Como a gente sabe, chega ali próximo de 3 já começa a dar problema de liquidez. Esse número aumentando não seria um problema se a empresa tivesse uma geração de caixa operacional forte, que foi o que não aconteceu nesse primeiro trimestre. Como estava escrito na notícia, o capital de giro, que são os ativos circulantes operacionais, menos passivos circulantes operacionais, aumentou 40%. Ele estava com capital de giro de 1 bilhão 477 no primeiro trimestre de 22, foi para 2 bilhões e 60. Tá? Se você aumenta consistentemente o capital de giro, eventualmente você gera menos caixa operacional. E no caso aqui do Grupo SBF, como o resultado líquido foi muito ruim, houve uma queima de caixa operacional nesse primeiro trimestre de 286 milhões de reais, contra uma queima de caixa de 84 milhões. Ou seja, você não está conseguindo fazer a sua operação gerar caixa. Se você já está com o índice de dívida líquida sobre EBITDA já passando de 2, você não gerando caixa operacional começa a ficar bastante preocupante. Por quê? Porque vai começar a vencer algumas dívidas e, eventualmente, a empresa não vai ter dinheiro suficiente para conseguir honrar esse negócio. Por isso que lá no início desse BTC News eu falei que a Centauro estava pedindo alongamento de prazo. 2023 está sendo um ano difícil, esse primeiro trimestre já foi bem ruim.
O ROIC da companhia tá ruim também, né? Apesar de estar melhorando um pouco de margem, mas o ROIC aqui pela Infomoney está em 6,7%, dado que o custo médio ponderado de capital está bem alto, inclusive as debêntures que foram emitidas foi CDI mais 2,25, ou seja, já passou ali de 15%, quase 16, 17% ali de custo de dívida. Então, se o WOC, custo médio ponderado de capital, é muito mais alto do que o ROIC que você entrega, qual que é a consequência lógica aqui no valor da ação? É ela cair. Então, ó, olha que interessante, pessoal. Pré-pandemia, as ações estavam sendo tradeadas a R$ 43,59, 58 centavos, 59 centavos, né? R$ 43, né? Aí teve a queda da pandemia, etc. Chegou num pico aqui lá em junho de 2021, as ações estavam sendo tradeadas a R$ 38,26. Sabe quanto está agora? Agora está R$ 8,34. Ah, então, ó, o mercado acabou de abrir, estou gravando aqui na quinta-feira, e já abriu em queda. Abriu aqui com menos 0,36. Então é aquele negócio, né? Aumentou um pouco a margem bruta, o que não se refletiu de forma integral na margem EBITDA e está começando a ter dificuldade no gerenciamento do capital de giro e está consumindo caixa operacional. Vamos ver o que a Centauro vai fazer nos próximos trimestres, mas o resultado não foi bom não, o resultado foi bem ruim. Vamos ver aí se eventualmente não vai precisar fazer uma renegociação ainda maior em termos de prazo, dado que tem bastante dívida vencendo aqui no ano de 2023. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.